O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor, e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor, e vos deseja, ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui no Centro de Evangelização, e você que nos acompanha em casa, nós estamos celebrando hoje o 30º domingo do tempo comum, né? E o apelo já da palavra ao nosso coração é de fato reconhecer a nossa necessidade de Deus, como o Salmo 62 nos diz hoje: a minha alma tem sede verdadeiramente do Senhor. Nós temos a alegria mais um domingo de estar aqui juntos para celebrarmos a nossa fé, para nos alimentar da Eucaristia e sermos guiados também pela palavra de Deus. Como é bom poder escutar a palavra, como é bom trazê-la para nós, entendê-la, aplicá-la em nossa vida, porque nós vamos, construindo a nossa proximidade com Deus à medida em que nós vamos nos aproximando da palavra. E com docilidade, todos nós nesse dia somos convidados a abrir o coração, desejando que essa palavra ela encontre espaço dentro de nós. A cada domingo que nós celebramos a Eucaristia e nos é dada a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para nós. Nós somos convidados a atualizar essa palavra em nossa vida. Com que sentido ou para quê? Para de fato aplicá-la. Ela é palavra para o hoje. Então a mensagem de Deus vinda por meio dessa palavra, ela se atualiza no agora da nossa vida. E a mensagem, da palavra para nós hoje, nesse domingo, é entender que a nossa vida precisa ser movida, precisa ser dinamizada, precisa ser construída pela sabedoria de Deus. É esta sabedoria que nós encontramos em Deus, que vai de fato gerar dentro de nós aquilo que nós cantávamos hoje no Salmo: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que a minha alma tem sede de Deus? Quando é que a minha alma tem necessidade do Senhor? Quando há proximidade com Ele.
quando há uma relação de intimidade com o Senhor, e nós alcançamos isso por meio da sabedoria. Na primeira leitura de hoje, foi nos dado um trecho do livro de sabedoria, onde nos dizia exatamente isso. A sabedoria é resplandecente e facilmente contemplada, e é encontrada por aqueles que a procuram. A sabedoria é um dom de Deus, é uma virtude derramada sobre a nossa vida, e nós devemos buscar, como diz a leitura de hoje, nós devemos buscar com toda a intensidade, para garantir a nossa relação de proximidade com Deus. Entender que a nossa vida precisa ser moldada por essa sabedoria. Aqui está a grande graça que Deus quer nos dar, de podermos alicerçar a nossa vida a partir da sabedoria de Deus. Ela vai nos dando discernimento, ela vai abrindo os nossos olhos, ela vai nos dando intensidade, e nós vamos percebendo com isso, que de fato, diante das nossas posturas e escolhas na vida, nós devemos pedir sempre sabedoria a Deus. Quando nós escutamos hoje a liturgia da palavra, isso vem bem forte em nosso coração. A nossa proximidade com Deus nos dá também essa garantia de entender que Ele nos ajuda no movimento da nossa vida. Nunca tomar decisões, nunca fazer escolhas sem estar de fato unido ao Senhor, sem colocar em Deus, sem colocar nas mãos de Deus, sem orar cada decisão. Se nós aprendêssemos isso, muita coisa seria evitada na nossa vida. Se nós tivéssemos essa habilidade, se nós começássemos a trabalhar isso dentro de nós, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos projetos de vida, se nós começarmos a rezar tudo isso, com certeza essa sabedoria de Deus, ela vem de uma maneira tão profunda dentro de nós. A iluminação de Deus nos daria maior discernimento para que nós não sofrêssemos equívocos em nossas decisões, em nossas escolhas, para que de fato as nossas posturas, elas fossem dadas de maneira bem alicerçada. E é isso que a palavra nos convida hoje, a conduzir a nossa vida, alicerçando o nosso coração na sabedoria de Deus, porque ao homem foi dado inteligência, mas a sabedoria, ela vem diretamente de Deus. A inteligência no homem é um fruto da sabedoria, mas não é a sabedoria em plenitude. Essa sabedoria como dom, ela vem de Deus, e a palavra diz, deve ser pedida. E quando é que nós aprendemos a pedir a Deus? Quando nós começamos um caminho de proximidade com Ele. Quando é que de fato eu tenho essa ciência dentro de mim, de que eu preciso suplicar a Deus a graça? Quando eu tenho proximidade com Ele, porque há uma necessidade dentro de mim, de ter essa relação mesmo de consulta com Deus, de comunicação com Ele, para que de fato a nossa vida, ela não seja um atropelo, para que as nossas decisões e escolhas, elas não sejam equivocadas a ponto de trazerem consequências negativas para a nossa vida. Quantas vezes, por não usar bem a sabedoria, nós acabamos entrando em caminhos completamente tortuosos. Quantas vezes, por desconsiderar essa ideia da relação com Deus, nós acabamos tomando iniciativas na nossa vida sem pensar, apenas movido pelo nosso campo emocional, e isso acaba trazendo tragédias para nós, isso acaba trazendo consequências negativas para nós. Então hoje nós queremos ser movidos por essa palavra, e nós queremos buscar esse entendimento, aproximar-me cada vez mais do Senhor, pedindo a sabedoria.
Quando você tiver que fazer qualquer escolha, quando você tiver que colocar qualquer projeto seu, reza isso em Deus, coloca isso em Deus, né? Escuta de Deus se isso de fato é o melhor momento para você, se esse passo que você vai dar, né, é exatamente agora, nesse momento. E quando a gente faz isso, eu quero dizer para você, eu quero até mesmo testemunhar com você, quando a gente aprende a ter essa relação de comunicação com Deus, nós temos iluminações muito boas em relação a isso. Por quê? Porque Deus fala, Deus comunica, Deus aponta, Deus nos traz iluminações. Quando nós clamamos e pedimos a sua sabedoria, ela desce sobre nós. E aí nós vamos usar do discernimento, e aí nós vamos perceber quando devem ser dados os passos e quando de fato nós precisamos avançar na construção da nossa história. A vida não pode ser movida de qualquer jeito, mas ela precisa ser, né, ela precisa ser construída em Deus, amparada e ancorada em Deus. Quando nós queremos fazer da nossa vida, né, um caminho de distância de Deus, nós corremos muitos perigos de não dar certo, de ficar pelo caminho. Então hoje a palavra de Deus, ela nos traz esse ensinamento, sempre nos projetar. Quando eu falo em projetar a Deus, isso significa também que nós sabemos projetar a nossa humanidade no caminho dessa construção. Quando eu tenho essa ideia muito clara dentro de mim, da proximidade com o Senhor, eu vou pontuando os passos da minha vida. Eu caminho com objetivos, com metas concretas. Eu não caminho de qualquer jeito, aí movido pelo vento. Se deu certo, deu certo. Se não deu, não deu certo, não deu certo. Quando a gente tem essa ideia da vida, né, a gente passa por muitos atropelos e a gente perde muito com isso. Jesus hoje conta uma parábola, e a parábola que Jesus conta, né, embora ela tenha todo um teor escatológico, porque ela fala de maneira muito particular da parousia, da segunda vinda do Senhor, mas quando nós buscamos e olhamos para os elementos da parábola que Jesus conta hoje, ela também pode ser entendida dentro dessa realidade da sabedoria de Deus, porque quando Jesus conta a parábola, ele está trazendo, né, dois movimentos. De um lado, 5 virgens que eram prudentes, 5 virgens que vieram ao encontro do noivo e elas se prepararam. Isso significa dizer, eram 5 mulheres virgens, né, que tinham uma postura de sabedoria, usaram bem a sabedoria, então vieram ao encontro do noivo, e elas vieram completamente preparadas, porque elas se projetaram em Deus. E Jesus conta que de um outro lado havia 5 virgens imprudentes, imprevisíveis, que elas vieram ao encontro do noivo, mas elas não se prepararam para isso, elas não se projetaram, elas simplesmente pegaram suas lâmpadas, acenderam e vieram. E Jesus diz, e como o noivo custou, elas dormiram. E de repente, à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo está chegando. Então elas se levantaram, e as virgens prudentes, elas haviam trazido óleos consigo, além do óleo da lâmpada, elas trouxeram também a reserva. E elas tiveram óleo suficiente para esperar o noivo chegar. Enquanto que as imprevisíveis, elas não se preocuparam. Elas não consideraram que poderia no caminho sofrerem algumas realidades, alguns imprevistos. E quando Jesus fala disso, ele está dizendo, a vida nos prega muitos imprevistos. Por isso que Jesus recorda, é importante que nós tenhamos o uso da sabedoria para discernir alguns aspectos na nossa vida. As virgens prudentes, elas nos ensinam que é preciso a gente sempre se projetar no caminho da nossa vida. Mas Jesus diz, cuidado para não sermos como as virgens imprudentes, que levaram sua vida de qualquer jeito, que não se preocuparam ou que não se prepararam para os imprevistos da vida.
né? Nós podemos até, nesse sentido, lembrar de que nós estávamos nos preparando, né? Quando nós entramos em 2000, quando nós entramos em 2020, nós nos preparamos e criamos expectativas. Nós tínhamos sonhos e investimentos para esse ano, mas de repente nós fomos surpreendidos por uma grande pandemia que nos parou completamente. E como nós lidamos com tudo isso? Qual foi a nossa reação diante de tudo isso? Como é que nós estamos administrando todas as tensões dos imprevistos que foram acontecendo em nossa vida? E eu tenho certeza que se de fato existem em nós um alicerce em Deus, nós vamos aprimorando isso. Esse tempo deixa de ser apenas ruim para ser possibilidade de reconstrução também da nossa história. Então o Senhor diz para nós hoje: é preciso estarmos com as nossas lâmpadas sempre acesas. Olha que beleza, porque o Senhor nos dá o sentido da vida como uma lâmpada. A nossa vida é uma lâmpada, e o Senhor coloca nas nossas mãos essa lâmpada. Essa lâmpada, ela não nos pertence, ela pertence a Deus. Então isso significa dizer que a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Nós somos administradores da nossa vida, mas é importante a gente se perguntar: de que maneira nós estamos administrando nossa vida? De que maneira você está administrando sua vida? Com responsabilidade, como as virgens prudentes? Ou nós estamos administrando a nossa vida de qualquer jeito, de uma maneira irresponsável, entendendo a vida apenas como nossa, simplesmente? Então eu faço da minha vida o que eu quero e acabou. A palavra hoje nos lembra que essa lâmpada, ela foi colocada apenas em nossas mãos. Nós somos administradores dessa lâmpada, e a gente tem uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É não deixar essa lâmpada apagar, é não deixar o brilho desaparecer, é permanecer com essas lâmpadas acesas. Por isso que a gente precisa da sabedoria de Deus. A minha lâmpada, ela permanece acesa à medida em que eu busco todos os dias pautar a minha vida pela sabedoria de Deus, buscando: Senhor, dai-me sabedoria para que a minha lâmpada não se apague, porque há um movimento contrário, há um movimento em que nós, muitas vezes, são impostos para nós, e que se nós não tivermos cuidado, tudo isso apaga a lâmpada que nós somos. E a gente tem passado por processos assim. A lâmpada tem se apagado, e quando a lâmpada se apaga, ela perde o seu valor. Isso significa dizer que a nossa vida, como uma lâmpada, ela precisa fomegar constantemente. Quando a vida deixa de fomegar, ela perde o sentido. Nós entramos num processo de falta de sentido, nós entramos numa crise existencial. Quando é que nós entramos numa crise existencial? Quando a lâmpada se apaga, quando a lâmpada não fumega mais, não há mais movimento, não há esperança, não há dinamismo nem criatividade. E a gente olha para a nossa lâmpada e ela não tem brilho nenhum, porque uma lâmpada existe para brilhar. Uma lâmpada apagada, ela não é atrativa, ela perde a sua funcionalidade. Para que as lâmpadas existem? Para brilhar. Por que a vida existe? Para brilhar. Mas a gente precisa se perguntar: isso está acontecendo? Eu sou capaz de olhar para a minha vida e perceber que ela fumega? Eu sou capaz de olhar para a minha vida e perceber que ela tem um movimento? E é exatamente esse movimento que vai dando sentido à nossa vida. Hoje, escutando essa palavra, o Senhor quer gerar em nós essa esperança, olhar para dentro de nós e entender que a nossa vida precisa ser movida pela sabedoria de Deus. Eu percebo que a minha lâmpada apagou. Eu começo a perceber, olhando para a minha história, que a minha vida perdeu sentido, que nada mais faz sentido na minha história. O que eu devo fazer? Aquilo que a palavra está nos ensinando hoje: aproximar-nos do coração de Deus e pedir: Senhor, com tua sabedoria, reacende a lâmpada que sou. Acende de novo essa lâmpada.
Senhor, dai brilho de novo a essa lâmpada que sou eu, porque nós existimos exatamente para isso, para brilhar. E a gente se pergunta hoje, o que é que está roubando esse brilho de nós? Quais são os acontecimentos que se deram na nossa história que tirou a potencialidade da lâmpada que é você? E que de repente te levou a uma experiência de vida completamente apagada. Eu olho para a minha vida e é exatamente isso que eu vejo. Minha vida apagou, não tem mais brilho, não tem mais emoção, não tem mais movimento, não tem mais esperança, está tudo perdido. A palavra diz, não está. É por isso que você está aqui nessa tarde, para escutar essa palavra e entender aonde você vai reacender a lâmpada da tua vida. É na tua relação com Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele esse mover da sabedoria dentro de nós, pedindo essa sabedoria derramada sobre a nossa vida. Por isso, coloque a mão no seu coração, fecha teus olhos, na interioridade, vai desejando agora o Senhor. Ele te deu a palavra, Ele trouxe a você a palavra, e vai dizendo para Ele, Senhor, eu estou aqui na tua presença nessa tarde, eu me coloco inteiramente aberto à tua graça, porque eu entendo, Jesus, que eu percebo que eu preciso passar por um processo de transformação. Nesse momento, olha para a tua história de vida, e de que maneira você está construindo essa história, com esperança, porque as virgens prudentes, quando elas levam numa vasilha o óleo, elas estão carregando a esperança. Esse óleo da lâmpada não é outra coisa, numa linguagem espiritual, senão a esperança de Deus, que quer chegar ao nosso coração. Talvez hoje esteja faltando esse óleo dentro de você. Você olha para a tua história e diz, me falta esperança, eu estou caminhando, eu estou andando, mas não há esperança dentro de mim, porque eu fui perdendo esse óleo, ele foi se acabando, e eu não tive o cuidado de repor esse óleo na minha lâmpada. Eu não tive o cuidado, eu caí na ideia do mundo, eu me larguei no mundo, eu me deixei levar pelo mundo, que eu não repus em mim o óleo da esperança, e esse óleo foi se acabando, e à medida em que esse óleo foi se acabando, Senhor, o brilho foi baixando, a chama foi deixando de fumegar, e de repente ela apagou completamente. Eu olho para a minha vida hoje, e eu não vejo mais esperança nenhuma. Eu olho para a minha história e digo, está tudo acabado, não tem mais jeito, eu não consigo mais, eu não consigo sair desse nível emocional que eu me encontro. E olha onde o Senhor te trouxe aqui nessa tarde, já iniciando essa noite. Olha a palavra que Ele está trazendo ao seu coração, e nesse momento Ele quer derramar sobre você. Então vá desejando. A primeira leitura dizia que a sabedoria, ela está aberta para aqueles que buscam. A sabedoria é esse óleo que você deve pedir agora para a sua lâmpada. Se a lâmpada está apagada, pede esse óleo. Vai pedindo, meu filho, vai pedindo, minha filha. Diga, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, e eu reconheço que é necessário essa reposição desse óleo. Na verdade, eu reconheço agora, Senhor, minha mente se abre, e eu percebo que todo esse desânimo que está dentro de mim é a necessidade de repor a minha experiência contigo. Então eu me abro nessa tarde. Derrama sobre as lâmpadas que estão aqui no centro de evangelização. Quantas lâmpadas tu trouxeste, Jesus? Cada uma dessas pessoas representa uma lâmpada. Quantas lâmpadas estão em casa nos acompanhando? Lâmpadas que fumegam, lâmpadas que brilham, mas lâmpadas que perderam brilho, lâmpadas que estão com uma chama muito pequena.
lâmpadas que ainda nem foram acesas, mas nessa noite, Senhor, pela Tua graça, vai derramando sobre nós o óleo da Tua sabedoria, vai derramando esse óleo, Senhor, da esperança. Quantos chegaram aqui nessa tarde sem essa esperança? Quantos chegaram aqui nessa tarde se sentindo completamente sem esperança? Pessoas que entraram por aquele portão com sua vida completamente sem dinamismo, trazendo esse sentimento: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Que fase ruim eu estou vivendo? Que momento difícil eu estou vivendo, Senhor? Quantas coisas têm se levantado contra mim, que tem diminuído o sentido da minha história. E quantas vezes, Senhor, eu tenho me encontrado numa situação de não ter mais força para lutar. Pessoas que chegaram aqui que simplesmente se entregaram, pessoas que entraram por aquele portão já cansado, sem forças mais para continuar, desistindo de tudo, dizendo: eu não tenho mais força para nada. E nesse momento o mover do Espírito de Deus nesse lugar vai tocando seu coração. Há um mover agora por meio dessa palavra que foi proclamada. Há um mover que vai tocando agora profundamente a tua vida. E você vai sentindo nesse momento, Senhor, mover mesmo a tua vida, sacudir-te inteiramente, dizer: eu estou aqui, eu vim para estar contigo, para dizer a você que eu sou o sentido da tua lâmpada, e ela só encontra sentido estando em mim. Por isso eu te trouxe aqui nesse lugar, e nesse momento agora eu restauro, eu devolvo a tua esperança. Eu coloco esse óleo da esperança. E quando esse óleo, ele de fato é real em nós, não há como as portas não se abrirem para nós. O noivo chegou, ele abriu a porta, e aquelas que estavam com suas lâmpadas fumegantes, elas entraram para estar com o Senhor. Quando nós estamos cheios da esperança de Deus, há sempre uma porta que se abre para nós. Meu filho, minha filha, há sempre uma porta que se abre para você. Por mais que você esteja esperando há tempos, por mais que você esteja até cansado de esperar, mas em algum momento essa porta ela vai se abrir e você vai ser convidado a entrar. Olha o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde. Olha o que o Senhor está dizendo ao teu coração. Você não pode desistir de maneira nenhuma. Então peça interiormente agora que o Senhor derrame sobre você. Diga para Ele com toda a verdade: Senhor, repõe em mim esse óleo que irresponsavelmente eu fui deixando de lado. Eu não repus esse óleo, eu não te busquei, Senhor. Eu fui caminhando com minhas próprias pernas, eu acreditei somente nas minhas forças, eu confiei demais na minha inteligência, eu achei que eu era capaz, eu me deixei engolir pela minha soberba, Senhor. Mas eu pude perceber que a chama foi se apagando, e o Senhor nesse momento Ele está repondo esse óleo, e Ele está devolvendo a você a esperança. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé. Ergue as tuas mãos para o alto. Ergue as suas mãos para o alto. E diga comigo, abra sua boca e reze comigo agora. Jesus, eu me aproprio dessa graça. Dessa graça. Eu reconheço
que muitas vezes a minha postura minha postura foi como a virgem prudente. foi como a virgem prudente. Eu não me dei conta. Eu não me dei conta. Eu fui irresponsável. Eu fui irresponsável. Mas eu reconheço Mas eu reconheço que eu paguei que eu paguei um preço muito caro. um preço muito Por isso caro. eu estou aqui. Por isso eu E estou eu aqui. reconheço Eu reconheço minha a necessidade minha necessidade do Senhor. do Senhor. É Ele. É Ele, E somente Ele somente que Ele, ordena a minha vida. que ordena. E se eu estou nele, E se eu estou Ele também estará em mim. Ele também E a estará em mim. minha esperança, E a minha ela esperança será completa. ela será completa. Diga, eu creio. Eu creio. E aplauda Jesus.